Você passou por uma unidade, a unidade 4, que apresentou diversos recursos para promover a busca de um plano real para atender a um projeto ou obra real, sem se limitar ao que a ferramenta pode te dar, mas aquilo que você precisa apresentar, aquilo que você precisa fazer. E nós colocamos os recursos alocados financeiros, materiais e de equipamentos e mão de obra e descobrimos ao longo dessa unidade que a falta de um recurso humano trouxe um problema para o projeto. Vou recapitular o problema. O problema está no agendamento dos recursos, onde o ajudante e o montador não eram suficientes para dar cabo de todo o trabalho. Com isso, nós vimos que o prazo saiu de uma data e passou para outra. Mas, agregando inteligência no algoritmo, ainda que com falta de recursos, nós podemos pedir para que o algoritmo pense melhor, enriqueça as tentativas e simulações para, com falta de recursos, alcançar uma data melhor do que a data de 28. E parece que, ainda com falta de recursos, reagendando algumas atividades, como pode ser visto aqui por conta da linha de base que nós mantivemos, é possível fazer todo esse trabalho acabando no prazo contratual. Ou seja, o algoritmo foi capaz de reagendar as atividades considerando a falta da mão de obra, respeitando eventualmente as prioridades dadas para alcançar o objetivo. E temos outras maneiras de fazer isso. A otimização, uma otimização avançada, ele vai buscar a melhor maneira, mas aqui parece que já chegou no resultado. Então, a falta de mão de obra levou a isso. Se nós lembramos direito, quando nós fizemos o cronograma de materiais, o balanço de materiais original, nós tínhamos um problema de falta de diesel. Mas que quando, na busca da solução por conta da falta de mão de obra, quando nós solicitamos o algoritmo para procurar uma solução, essa falta de diesel desapareceu. O reagendamento das atividades levou junto os equipamentos que usavam diesel e deixa uma margem muito pequena, é um risco, de nós trabalharmos com esse perfil de suprimento. Mas nós não colocamos ainda, e aqui é o bônus desse trabalho, nós não colocamos ainda a condição dos espaços. Se você está bem lembrado, nós temos um espaço necessário para que a atividade possa acontecer. E eu coloquei aqui que blocos grandes precisam de muito espaço para serem montados. Blocos menores precisam de pouco espaço para serem montados. Espaço, às vezes, é limitado no canteiro de obras. E eu disse também aqui que o relógio, aquele bloco C, ele demanda até um espaço maior por algum motivo. Colocando esse espaço todo no lugar e buscando o agendamento conforme nós prevíamos lá na unidade 2 do possível, nós podemos pedir um mapa do uso do espaço. Eu preparei já aqui um modo e eu criei um modo, um layout que me permite mostrar que o espaço ele foi transformado em um material. É como se eu tivesse entregue no início da montagem um voucher, um ticket de 25 metros quadrados e o profile diz é 25 no momento que chega.
E quando eu acabo, eu coloquei aqui um marco de conclusão ligado diretamente à conclusão da atividade, dizendo, quando acabar, devolve o voucher, devolve o espaço que foi alocado para esse serviço. Dessa maneira, ao montar, eu ganho 25 metros quadrados no ato e mantenho ele travado até o término, quando devolvo. É como se eu tomasse 25 metros quadrados, avisando a todos que eu estou usando, e ao terminar, devolvo. Só que nós temos 1, 2, 3, 4 trabalhos simultâneos aqui. E os 4 demandam espaço. E eu tive o cuidado de, na logística, incluir um fornecedor de espaço. E o fornecedor nos liberou 80 metros quadrados de trabalho logo no começo. Então, logo no começo, eu tenho 80 metros quadrados para fazer 25, 40, 40, 40, isso dá mais que 80. Então, em função da prioridade, eu vou pedir para que o sistema agende os recursos, e isso você não vai encontrar na versão do Spider acadêmico, não os recursos humanos, mas eu vou pedir para que ele agende o material chamado espaço. Porque eu criei um material, um voucher, um vale, que é como se fosse um passe, que é utilizado. Esse material, ele é um insumo. Ele entra, mas nesse caso ele é devolvido. Diferente da água, que entra e evapora. Nesse caso, o passe é entregue e o passe é devolvido. E eu vou pedir para que ele analise a condição de eu ter um fluxo de caixa, um fluxo de estoque, um fluxo de passe positivo. Vamos ver como estão os passes hoje. Aqui embaixo eu tenho o uso e a tomada da atividade. Essa atividade aqui consome 25. Essa atividade aqui consome 40. Parece que no dia nós estamos consumindo 120. No dia anterior, consumindo 20. E devolvo 20 e devolvo 120. Só que nós não temos 120 metros quadrados, nós temos 80 metros quadrados. Por isso, no painel superior, eu pedi para que fosse montado um controle de estoque, de passe, um fluxo de passe acumulado, onde eu vejo que eu tenho 80 metros quadrados por semana, mas que na semana seguinte eu não tenho 80, eu tenho menos 65. Resumindo, o meu plano é possível, mas ele é inexequível, porque no local da montagem desse empreendimento, eu não tenho espaço infinito, eu tenho espaço finito. E pelo que eu informei de tenho, não tenho, eu tenho 25 usando, tenho 40 usando, simultaneamente, o que me traz 120, e eu de fato não tenho. O fluxo aqui mostra que eu não tenho esse espaço todo. Eu fiz um fluxo semanal, eu poderia fazer um fluxo, onde está o fluxo diário. Ainda assim, eu tenho dias em que eu tenho espaço sobrando e tenho dias em que eu precisaria contratar 60 metros quadrados no terreno vizinho, 105 metros quadrados no terreno vizinho. Como eu não tenho espaço infinito e não tenho condição de contratar outro espaço, eu vou pedir para que o sistema, esquecendo os problemas de recursos humanos, equipamentos,
faça com que o meu espaço seja acomodado de forma adequada. O resultado está aqui. Nós temos 80 metros quadrados o tempo todo, alguma ociosidade, 80 metros quadrados, e embaixo nós temos tomada de espaço, devolução de espaço, dia por dia. Ou seja, o balanço está aqui em cima. E agora eu não tenho vermelhos, agora eu tenho azuis positivos. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Nós temos os trabalhos sendo ajustados, montar, depois montar, igual montar, e bem depois montar. Nós tivemos a montagem ajustada para que não haja conflito de espaços que não existem. Então, vamos analisar. Eu descolei da minha linha de base. A linha de base previa terminar aqui em novembro, agora estou terminando em dezembro. Qualquer reclamação é justificada com não há espaço. Mas se além de não haver espaço, também não houvesse gente, recursos, ajudante e montador parece que são os problemas. Vamos ver se há alguma alteração. Não houve alteração, porque o problema de espaço é muito mais grave que a falta de gente. E a água? Será que nós temos problemas de estoque de água? E o diesel? Vamos dar uma olhada então no diesel. Balanço de material in-out. Olha, o diesel está bem aqui. Cadê o diesel? Não tem falta de diesel aqui. Tem sempre sobra de diesel aqui. Água também. Então, a ferramenta está me ajudando a administrar o espaço que eu não tenho. Se por acaso nós tivemos aqui um atraso de um mês, se por acaso a logística me desse mais espaço, não 80 metros quadrados, mas se me desse 100 metros quadrados, a disposição de trabalho seria outra. Vamos ver? Terminando em 23/12, agora eu peço para avaliar os espaços e encontramos 21/12. Nós compramos mais 20 metros quadrados, pagamos aluguéis para ganhar um dia. Vale a pena? É uma análise econômica. Agora tem um outro detalhe interessante do planejamento. Eu vou apagar a linha de base, a comparação da linha de base. Vou esconder esses recursos aqui e vou mostrar que eu monto. Eu vou aplicar um filtro para tirar os vermelhos. Eu monto depois que eu transporto. Transportei, montei. Transportei, montei. Observa que eu transportei e deixei a carga parada na porta durante 15 dias ou mais. Isso não é um bom planejamento. Então, já que o transporte é em função da montagem, eu vou programar o transporte quando a montagem estiver acontecendo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que todos os transportes não sejam feitos o mais cedo possível. Eu vou fazer com que todos os transportes por filtro contém transporte, todos os transportes sejam feitos o mais tarde possível, para que eu não transporte e deixe o caminhão parado, por exemplo, na porta do local de montagem. Eu vou dizer que todas as atividades de transporte são o mais tarde possível. A LAP, tirando o filtro, aplicando o filtro para não mostrar a devolução de espaço. Pronto, nós estamos aqui. Agora, dá uma olhada, as ligações continuam existindo, mas existe uma ociosidade do caminhão aqui. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou pedir para que ele calcule novamente, considerando o problema de espaço. Vamos ver. Nós vamos encontrar o transporte sendo feito o mais tarde possível, sem atrapalhar a montagem, que é aquela que comanda a cadeia de produção. Esse transporte foi adiado para o futuro, sem atrapalhar a logística de transporte e sem empurrar a montagem. A falta de espaço define a produção das montagens e as montagens definem quando o transporte deve acontecer. Eu otimizo os recursos, eu não deixo a carga parada esperando para chegar no local e eu consegui resolver simultaneamente o problema de mão de obra, de diesel e de espaço. Talvez na unidade 5 a gente consiga resolver também o problema do dinheiro. É claro que tudo isso resulta em dinheiro. Apenas por curiosidade, se eu colocasse aqui o componente, o centro de custo total, eu poderia ver o seguinte: se eu não considerasse os problemas que existem de espaço, de recurso e de diesel, eu gastaria R$ 2.095.000. Agora, se eu considerar todos os problemas, eu vou gastar R$ 2.300.000. Ficou mais caro isso. Ficou mais caro porque o tempo foi maior. Então, o impacto deve ter sido no custo indireto, porque o custo direto só mudou de momento. Então, vamos ver. 1.681.000. Se fosse feito na possibilidade do mais rápido possível, 1.400.000. Então, nós tivemos um aumento de custo indireto e não tivemos, de fato, um aumento no custo indireto. Veja, então, que por conta da unidade 4, você entendeu que os problemas existem, os problemas são reais e que nós temos condição de modelar os problemas. E que nós temos condição de solucionar os problemas, incluindo espaço. Poderíamos ter outras restrições? Número de vias de acesso. Eu poderia modelar as vias de acesso e dizer: eu tenho 4 vias de acesso. Logo, o planejamento de trabalho de caminhões ou de transportes se sujeitaria a 4 vias de acesso. Quantas restrições eu tiver, quantas restrições eu preciso informar no planejamento. E é claro que para fazer uma avaliação de forma manual de quando eu vou montar, baseando no meu entendimento de que terreno eu tenho e de quanto eu uso em cada montagem, é uma coisa muito complicada, demandaria muito tempo e nós não temos tempo. Nós temos que apertar um botão e dizer: resolve o meu problema de gente, de material e de outras coisas em 1, 2, 3, em segundos. E, resolvendo os problemas todos, vamos partir para outros. Como estão os nossos gastos? Como estão os nossos custos? Como está o nosso patrocínio? Mas isso é um spoiler da unidade 5.